paz e a graça do nosso Jesus Cristo, amém? Hoje domingo, né, premissa do nosso Jesus Cristo, Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, e a cada dia nós venha, né, aqui assentar na mesa do Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, não há outro para nos salvar, não há outro para nos guardar no seu nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já agradecemos, né, a cada membro da igreja, a cada visitante, né, dessa igreja essa noite, que o Senhor venha visitar cada um, e cada um também que vai ouvir essa palavra nessa noite, que Deus venha tocar no teu coração, e venha abrir o entendimento para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia em Juízes, aleluia, Juízes 6, 11 em diante. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Juízes, ele se encontra depois de Josué. Aleluias. Glória a Deus. Juízes depois de Josué. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes 6, 11 em diante. Glória a Deus, né? E aqui o título, quem achou? Diga amém. Quem achou, diga aleluia. Que aqui o título é que ele diz: um anjo falou com, aleluia, com Gideão. Gideão, naquele momento, ele precisava de uma resposta do Senhor. Porque o midianita, ele ali tomava, né, a riqueza do pai de Gideão e todo o povo. Mas ali Gideão, ele queria uma resposta do Senhor. E ali aquele povo não entendia por que o povo ali estava sendo escravizado, o povo estava sendo ali abatido. Todas as vezes que ele ia colher ali o trigo, o inimigo ele vinha e tomava o trigo, né, ali do pai de Gideão, em toda a aldeia. Mas ali o Senhor precisava de alguém para libertar aquele povo. E ali o Senhor observou a coragem de Gideão. E Gideão, naquele momento, ele ali era o menor da casa do Senhor, que lá na frente ele vai dizer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não achava capaz, ele não achava capacitado. Mas o Senhor lhe falou: você é capaz e eu te capacito. Às vezes nós não entendemos o agir do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos tira de uma terra e nos coloca em outro lugar. É Deus nos cuidando, é Deus nos moldando a cada dia para nós aprender cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Gideão ele queria uma resposta, e tive a resposta do Senhor no 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo debaixo do carvalho que estava em orvalho, apareceu a Joás, Abisalita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo num lugar para o salvar do Midianita. E ali você vê que Gideão ele estava ali colhendo, mas para o inimigo não vir roubar o trigo do pai dele, o trigo da família, o trigo da sociedade. Mas ali Gideão ele tinha um lugar preparado, e o Senhor colocou ali Gideão para cuidar daquela terra. Ele levantou cedo e foi ali malhar, né, o trigo, para não ali o midianita vir roubar. E aquele dia no 12. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse-lhe: ó Senhor, é contigo varão valoroso. Ali Gideão ele recebeu um cargo, ele recebeu um título de homem valoroso.
que Gideão, para aquele povo, Gideão não servia para nada. Mas naquele momento o Senhor mandou um anjo ir até Gideão, e Gideão ali, ele começou ali a entender que ele não poderia fazer nada com a força dele. É a mesma coisa conosco, nós não podemos fazer nada com a nossa força, mas se o Senhor na direção dizer, vá varão valoroso, eu sou contigo, não tem ninguém para impedir o agir de Deus na sua vida, não tem ninguém para impedir aquilo que Deus te colocou na sua mão, a não ser você mesmo tentar impedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E ali Gideão começou a entender o agir do Senhor Jesus. E Deus chamou Gideão varão valoroso. E ali você vê que ele não tinha valor, mas quando o Senhor apareceu, o Senhor colocou honra sobre a vida de Gideão. E a verdade é assim em uma sociedade, que a vizinhança ele não dá valor, o povo ele não dá valor com a sociedade, mas se Deus te escolheu, não tem ninguém para impedir o agir de Deus na sua vida. E aqui no 13, aquele diz, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor, meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto não sobreveio, e que o ferido de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, nós não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão do medianita. Ali Gideão falou, Senhor, o meu pai falou tanto do Senhor, o meu pai falava tanto da tua palavra, o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos. Por que o Senhor não nos desamparou? Por que o Senhor nos abandonou? O Senhor ele não abandona ninguém. É nós que abandonamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abandonar o Senhor também ele para de agir na sua vida. E Gideão ele falou que ele viu a maravilha desde o tempo do pai dele. E ali Gideão começou ali a falar assim, Senhor, o meu pai me ensinou o caminho, o meu pai falou aonde é a direção. Será que o Senhor não me ouve mais? Será que o Senhor não ouve mais o meu povo? Mas Deus ele queria que aquele povo ele se levantasse e fosse buscar a presença do Senhor. Porque quando Deus está agindo, tudo é fácil. Tudo vai bem, mas quando Deus ele para de agir na sua vida, você murmura, você reclama, de vez de agradecer ao Senhor, de vez de você falar com o Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me despertou de um sono que eu não estava vendo. E ali Gideão começou a entender que aquele povo ele tinha que se buscar a presença do Senhor. E aqui no 14 aqui ele diz, então o Senhor olhou para ele e disse-lhe, vai nessa tua força e livra a Israel da mão do medianita, porventura não te enviarei eu? E ali o Senhor, porventura Gideão, eu não posso te enviar para você libertar aquele povo da mão dos inimigos, da mão do opressor? Então o Senhor ele vá com a tua força, mas também vá com a minha presença na minha frente. Porque Gideão ele tinha coragem, Gideão ele tinha disposição, mas ele precisava um sinal do Senhor para ele agir. Por isso que ele falou sempre ao Senhor. E ali o Senhor na mesma hora olhou para Gideão. E ali o Senhor enviou um sinal. Eu enviarei eu. Mas ali sempre nós questionamos quando o Senhor ele manda nós fazer algo para o nosso Deus. Eu não posso, eu não aguento, eu não sou capacitado, eu não sou capacitado. Quem capacita nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem força, o Senhor lhe dá força. Se você não tem estratégia, o Senhor lhe dá estratégia. E Gideão ele precisava de quê? De uma justiça, não do homem da terra, mas uma justiça de Deus. É como nós hoje precisamos de uma justiça que venha do trono de Deus.
Porque da mesma forma que Gideão está sendo perseguido, não é diferente do nosso dia de hoje. Nós estamos sendo zombados, nós estamos sendo perseguidos, mas o Senhor, Ele é a nossa justiça. E o Senhor, Ele diz que Ele é o dono da guerra. Ele é a guerra, ao Senhor Jesus. E aqui no 15, aqui Ele diz: e Ele lhe disse-lhe: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? E eis que o meu menino e o mais pobre em Manassés, e eu o mesmo na casa de meu pai. Ali você vê, ele era o que? Da linha de Manassés. Ele ali falou: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Mas o Senhor, na hora que ele falou que ele é o menor, o Senhor falou: está vendo, Gideão? A promessa que eu tenho para você, a promessa que eu coloquei na sua vida, na tua casa você é desonrado, mas na minha presença você é levantado, Gideão. E Gideão, naquele momento, ele começou a entender. Não foi diferente com Davi. Davi era zombado na casa do pai dele. Davi era zombado pelos irmãos, que ele vivia dali tomando conta das ovelhas. Mas o Senhor, na mesma da hora, estava cuidando de Davi, ali na fazenda, cuidando dos gados. Mas o Senhor estava observando ao coração de Davi. Não foi diferente com Gideão. Quando Gideão se levantou, a mão do Senhor também se levantou sobre Gideão e começou a guardar os passos de Gideão. Não é diferente comigo, não é diferente contigo. Quando nós aparecemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos guarda, Ele nos protege. É na hora e no momento do Senhor. Porque nós queremos tudo na nossa vontade. Olha, o Senhor disse que a vontade e a hora é dele, não é a nossa. E aqui no 16, aqui ele diz: e o Senhor lhe disse-lhe: porquanto eu e de ser contigo, tu fere ao medianita como se fosse um só homem. Então ali o Senhor falou: está vendo, Gideão? Quando os homens estão ali arrodeados para te pegar, mas para mim ele pode ter 10 mil homens, pode ter 100 mil homens, mas para mim ele é um só. E ali ele falou para Gideão: não tema, não tenha medo, porque o medo ele faz nós voltar para trás. Então o Senhor sempre que ele faz que coraja o teu povo, reaja, lute, busque, que o Senhor está conosco. E aqui no 17 é que ele diz: e ele lhe disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que é o que comigo falar. Então ali Gideão falou: Senhor, eu preciso ainda de um sinal para ver se é o Senhor que está falando comigo. Senhor, preciso de um objetivo, porque quando o Senhor ele manda um sinal para nós, nós queremos ver se realmente é o Senhor. Não foi diferente com Gideão, não foi diferente com os profetas. Ele sempre precisava de um sinal para ver se era o próprio Deus que estava com ele. E Gideão ali ele começou a entender que o Senhor enviou um sinal a ele. E aqui no 18 aqui ele diz: rogo-te que daqui tenho não aparta, até que eu venha a ti. E aleluias, e traga o meu presente e o ponhas perante ti. E digo eu: esperei a ti que volte. O Senhor ele falou: você vai e eu vou te esperar até você voltar. Então ele mandou preparar um presente, e aqui vem a resposta aqui no 19.
glória a Deus, e entregou Gideão e preparou um cabrito, um bolo áspero do Buma Afra. Aqui era o que? O cabrito, o bolo, né? Aqui é pão afro, né? De farinha e carne para por uma afaste o cavalo, e o caldo, aquele de avô. Você vê o que? Ali é aquele que você vê que o povo de Deus ali, você vê que ele não tomava café, você vê que ele era um caldo que fortalecia eles. Você vê que o pão, hoje tem o que? O pão com fermento, o pão que eles comiam antigamente não tinha fermento, era um pão exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz, numa panela, e trouxeu-os até debaixo do cavalo e olhou, apresentou. E ali você vê, ele debaixo do cavalo, ele preparou e apresentou ao nosso Senhor Jesus Cristo. E na mesma hora vem a resposta do Senhor aqui no 20. Porém o anjo de Deus lhe disse-lhe, tomais a carne e os bolo áspero e põe-nos sobre esta panela e vende a caldo, e assim o fez. E aí você vê que o anjo ele deu o quê? A estratégia, ele mandou Gideão preparar, mandou colocar na panela, e aquele dia do 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do arco, do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e o bolo. Você vê que ele nem precisou tocar o que? A mão. O próprio cajado, ele tocou sobre o bolo áspero, né? Sobre a carne. E aqui ele diz ainda, né? Sobre a carne e sobre o bolo áspero. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, o bolo áspero, e o anjo do Senhor desceram, aleluia, e deu os seus olhos, desapareceu os seus olhos. Então ali o anjo do Senhor desapareceu dos olhos de Gideão. E Gideão naquele momento ali estava com os olhos ali ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no 22 ele diz, então veio Gideão, que era o anjo, ele diz que viu o anjo, né, do Senhor, e disse-lhe Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Então ali ele viu o anjo do Senhor face a face. Ele começou a entender que era o próprio Jesus falando com ele através do anjo. E aqui no 23 ele diz aqui, porém o Senhor lhe disse-lhe, paz seja contigo, não tema, não morrerá. Então o Senhor falou, você vai para a guerra, você vai para a peleja, a paz está sobre você e mal nenhum vem sobre ti, você não morrerá, mas você vai ferir todos os meus inimigos, todos aqueles que se levantou contra a minha obra, todos aqueles que se levantou contra a minha igreja. E aqui no 24 aqui ele diz, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor a paz. E ainda até ao dia de hoje está esse Ofra do Abizita. Então ali você vê até o dia de hoje, né? Ali está consagrado o altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se você vê que o Senhor, Ele é bom e Ele é maravilhoso ao tempo todo. Às vezes nós ficamos assim, precisando o agir do nosso Senhor sobre a nossa vida, e às vezes nós não entendemos o agir do Senhor, porque tem coisa que o Senhor Ele trabalha em silêncio, tem coisa que o Senhor Ele trabalha bradando, mas tem coisa que o Senhor Ele trabalha sobre o teu coração no silêncio. É só você e Deus. É como Gideão ali, ele queria ver um sinal, e o sinal ele viu o que? Ele viu o próprio anjo do Senhor.
Gideão, naquele momento, ele começou a entender que quando Deus ele levanta um homem para lutar, um homem para trabalhar sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, não tem ninguém para impedir o agir de Deus na sua vida. Eles até tentam, mas Deus diz que ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a minha igreja. Ele diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A porta do inferno não prevalecerá contra o meu povo. O meu povo ele está sendo guardado, o meu povo ele está sendo cuidado, mas nada atinge o meu povo, nada atinge a minha igreja, porque Deus ele é o que? Ele é a cabeça, aleluia, da igreja. Deus ele é a cabeça. Ele diz que ele é o que? Ele é o noivo, e eu disse que vem buscar a noiva. A noiva é cada um de nós para o nosso Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vai permanecer até o fim vai ter um casamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele disser ele é o noivo, a igreja ele é a noiva, vai ter um grande casamento. Aquele que permanecer até o fim com Cristo, até o fim da vida de Jesus. É isso que o Senhor Jesus ele fala para mim e para você. Se você permanecer até o fim, ele diz que haverá casamento na casa do Senhor Jesus Cristo. A aliança é como o Senhor ele fez uma aliança com Abraão e todo o povo do Senhor Jesus Cristo, né? Uma aliança ali, aonde a aliança há casamento, a aliança ela não pode se quebrar. Então o Senhor ele fez uma aliança comigo, ele fez uma aliança contigo. Então a sua aliança permaneça de pé até a vinda do Senhor. Como infelizmente muitos hoje, né, pegaram a sua aliança, ou amassaram, ou quebraram, ou jogaram fora, não esperaram a vinda do noivo. Mas o noivo ele diz que ele a cada dia ele está preparando uma festa. E diz que vai vir o quê? A borda. Então quando a borda ali chegar ali, você vai ver, né? Como a pessoa ele vai fazendo ano de casamento, ali tem ali, né? A capacidade ali, né? Ali vai falando ali, as coisas ali, é prata, é ouro, é bronze, ali vai passando, chegando ali até, né? Até chegar até o nível, né? Que não tem mais como ali chegar. Mas o maior nível que nós esperamos é a vinda de Jesus. Amém? Até aqui falou o Senhor nessa palavra de hoje, Luiz 16, né, do 11 em diante. Que Deus venha guardar cada um de nós que estamos aqui, né? Nosso bispo, o pastor José Ribeiro, o nosso pastor Cias que se encontra em viagem. Que Deus venha guardar, né, a entrada dele, né, como entrou ali, e a vida dele, né, em nome de Jesus. Não só dele, mas todos, né, que se encontram, né, viajando, né, em prol da obra do Senhor Jesus Cristo, e se sinta abraçado com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.